Geograficamente falando, a Coreia do Sul deveria ser um país pobre. Com uma área um pouco maior do que o estado de Indiana, a Coreia do Sul não é grande, ao contrário de Indiana, não é produtivo em termos agrícolas. O país é montanhoso e íngreme a ponto de apenas 22% de sua terra ser realmente arável. O pior de tudo é que essa disposição rochosa não compensa suas deficiências agrícolas por meio de riquezas minerais. A Coreia do Sul tem carvão, mas não muito, já que ocupa a 49ª posição global em reservas comprovadas, muito atrás até mesmo de seu vizinho extremamente pobre, ao norte. E talvez o mais problemático seja o fato de que o país ocupa o 81º lugar no mundo em reservas de gás natural e está empatado em último lugar em petróleo, sem possuir nenhuma reserva. E todos esses são apenas os desafios domésticos. Amplie o foco além da Península Rochosa e a região se torna uma verdadeira lista de potências passadas e presentes, espremida ao longo da história por impérios ao seu redor e limitada em recursos naturais. A Coreia do Sul deveria ser pobre, mas não é rica. Em termos de PIB nominal, a Coreia do Sul possui a 10ª maior economia do mundo, um fato que está muito relacionado a uma única empresa. Antes mesmo de existir uma República da Coreia e antes mesmo de haver uma guerra para definir a doutrina econômica da Coreia, havia uma loja de comércio de alimentos na cidade do sul de Daegu que vendia peixes e macarrão e era chamada Samsung. Embora o proprietário da loja, Lee Byung-chul, não pudesse saber disso em 1938, seu negócio logo se tornaria a espinha dorsal de uma das transformações econômicas mais dramáticas do século XX, o que os economistas chamariam de milagre do Ryuan. Agora, o termo milagre é um pouco inadequado, o que levou o PIB da Coreia do Sul de um ponto a outro, um crescimento de 100 vezes em 40 anos, foi extraordinário, mas também explicável. Foi uma combinação de um planejamento de longo prazo bem-sucedido combinado com oportunidades inteligentes. Foi também, em parte, uma consequência do fato de que, em 1950, a Coreia do Sul quase deixou de existir completamente. No meio dos destroços da Guerra da Coreia, Lee Byung-chul, que no mais tardar era o criador de uma das maiores empresas do planeta, com os ativos coloniais japoneses remanescentes sendo vendidos a preços baixos e grande parte da infraestrutura industrial já precária da Coreia do Sul em ruínas, Lee lançou a Cheiljedan, uma refinaria de açúcar, e, no ano seguinte, a Cheilmojik, uma fábrica de lã, ambas sob o que agora poderia ser considerado o grupo Samsung. Para Lee, era uma progressão lógica, já que os sul-coreanos precisavam desesperadamente de produtos diários e alimentos, enquanto o primeiro presidente da Coreia do Sul, Syngman Rhee, começou a canalizar ajuda internacional para industrialistas aliados na esperança de reduzir a dependência de importações. O governo de Rhee financiou a construção de instalações e a importação de açúcar bruto para os novos projetos de Lee, e logo, com pouca concorrência em uma nação devastada pela guerra e após algumas expansões oportunas, o grupo Samsung se tornou o quarto maior mutuário do país. Nos anos seguintes, o grupo Samsung adquiriu a Hankook Fire and Marine Insurance e o Shonbank, além de se tornar um grande acionista de outros 4 bancos. Menos de uma década após adquirir a primeira refinaria de açúcar, a Samsung se tornou o conglomerado mais poderoso da península, e a fortuna de Lee foi estimada em representar 19% de toda a riqueza sul-coreana. O problema era que, embora a Coreia do Sul tivesse distribuído fundos de recuperação ocidentais e eliminado práticas feudais de terras, os sul-coreanos ainda eram pobres, e o país ainda era predominantemente agrícola e subdesenvolvido. Questões que vieram à tona quando os militares derrubaram o governo de Rhee em 1961. O crescimento econômico da Coreia do Sul começou sob um novo líder, Park Chung-hee, com um foco incisivo na expansão das exportações industriais e na maximização do capital humano da Coreia do Sul. O crescimento do PIB per capita disparou, com apenas 3 quedas anuais abaixo de 9% entre 1963 e 1978. O que impulsionou esse crescimento, mais do que qualquer outra coisa, foram os conglomerados. Enquanto o presidente Park havia declarado publicamente planos de destruir os monopólios coreanos que surgiram por meio de negócios obscuros no período pós-guerra durante sua ascensão ao poder, sua presidência adotou uma abordagem diferente. Em vez de dividir os conglomerados, ele os designou para a tarefa mais crítica da era de exportação: levar os produtos feitos na Coreia para o mundo. Com o governo fornecendo aço barato, uma infinidade de subsídios, empréstimos facilitados e isenções fiscais para os principais fabricantes, empresas como Samsung,
LG, Hyundai e SK Group fizeram exatamente isso, expandindo vertical e horizontalmente. Esses grupos corporativos controlados por famílias e auxiliados pelo governo passaram a ser conhecidos como chaebols, termo que entrou no léxico comum coreano nas décadas de 1960 e 1970, à medida que as instituições cresciam. Nos anos 70 e 80, os chaebols dominaram, impulsionando a economia sul-coreana enquanto levavam seus produtos para o mundo. A Samsung lançou TVs, depois semicondutores, em seguida, telefones celulares para exportação. A Hyundai vendeu carros no mercado internacional, e a LG abriu uma fábrica em Huntsville, Alabama. Embora os cidadãos sul-coreanos tenham debatido o papel dos chaebols na política e na sociedade, o que não estava em debate eram os impactos positivos incríveis que eles tiveram nos padrões de vida diários. A expectativa de vida dobrou de 1950 a 1990, enquanto a taxa de mortalidade infantil despencou para menos de 1/10 do que era no fim da guerra. E os chaebols não mostraram sinais de desaceleração. Ao longo do século XXI, o PIB da Coreia do Sul continuou a crescer, e mesmo com a morte de Lee Byung-chul em 1987, a Samsung continuou a expandir globalmente e dominar domesticamente sob a liderança de seu filho, Lee Kun-hee. Hoje, apenas 7 décadas após a mudança perspicaz da empresa, a Coreia do Sul é a Samsung e a Samsung é a Coreia do Sul. Para o cidadão médio, é um relacionamento com uma corporação tão profundo quanto com o próprio governo, melhor exemplificado por uma estatística impressionante. Ano após ano, cerca de 20% do PIB de toda a nação é composto pela receita do grupo Samsung. A única entidade que pode rivalizar com isso é o governo sul-coreano, cujos gastos normalmente representam de 20% a 25% do PIB. Essa concentração econômica impressionante torna até mesmo os exemplos mais extremos do resto do mundo parecerem rotineiros. A maior empresa do Japão, a Toyota, representa cerca de 5% do PIB, enquanto nos Estados Unidos, a Walmart tem apenas 2,5%. Um quinto inteiro da economia atribuído a uma única empresa, especialmente uma empresa controlada por uma única família em uma economia avançada, diversificada e importante, é absolutamente sem precedentes, mesmo em escala global. Os chaebols, como a Samsung, LG, Hyundai e SK Group, desempenharam um papel dramático e transformador no destino da Coreia do Sul. Em meio a um país predominantemente agrícola e subdesenvolvido, essas empresas se tornaram a luz brilhante da esperança em tempos sombrios. Hoje, a Coreia do Sul vive à sombra da Samsung, onde o poder da corporação se equipara ao poder do próprio governo. A nação mergulha em um relacionamento simbiótico com a empresa, onde cerca de 1/5 de todo o PIB é resultado da receita do grupo Samsung. Essa concentração de poder é tão impressionante que faz com que os exemplos mais extremos do resto do mundo pareçam insignificantes em comparação. A Coreia do Sul se tornou o epicentro de um conto dramático de triunfo e desafio, onde os chaebols se ergueram como heróis e moldaram o destino de uma nação inteira. Se você gostou dessa história cheia de protagonismo e reviravoltas, siga o canal para me incentivar a criar mais conteúdos desse tipo. E não se esqueça de esmagar o botão do like e ativar o sininho para me ajudar e fazer com que o YouTube entenda que tipo de conteúdo você gosta. Desde já obrigado e nos vemos na próxima!